Boa noite, meu nome é Anthony e o meu grupo vai apresentar para vocês a Constituição das Mulheres na Sociedade de Minas Gerais. Autonomia é um termo de origem grega cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. Cidadania. A cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em sociedade. No que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder, nele interferir e transformá-lo. 1917. Direito de ingressar no serviço público. 1932. Direito ao voto. 1934. Assembleia Constituinte. Igualdade, direito ao voto, trabalho e equipação salarial. 1962. Mulher deixa de ser considerada civilmente incapaz. 1968. Regulamentação do trabalho feminino. 1975. Proibida a demissão de mulheres grávidas. O empoderamento não é só a mulher estar ocupando cargos de poder, mas é também ela ter dinheiro para sobreviver. Quando a mulher se coloca num lugar de provedora, de excelência profissional, as escolhas elas são muito uterinas. Os homens não têm útero. Séculos 19 e 20. No início do século XX, a tarefa das mulheres era cuidar da casa, cuidar dos filhos e ser fiel ao seu marido. No final do ano, a mulher se ajoelhava diante do marido e pedia perdão pelos erros cometidos ao longo do ano. Esse ritual humilhante teve início no México, mas logo se espalhou entre as classes abastadas. O triste é que ainda existem muitas mulheres submissas no mundo. O triste é que muitas mulheres acreditam que o feminismo não era e não é necessário. Mulheres que fizeram a diferença em Minas. Alzira Nogueira Reis, nascida em uma casa na descida da Barra, em Minas Gerais, no dia 8 de novembro de 1886, filha de Augusta Pinheiro Nogueira e José da Costa Reis. Sua vida foi marcada pelo pioneirismo e lutou em prol das causas femininas. Se formou professora aos 16 anos, deu aula inicialmente em Santa Cruz da Chapada, depois Minas Novas, Ouro Preto e, enfim, Juiz de Fora. Lá, ela descobriu uma nova vocação, a medicina. Transferida para Belo Horizonte em 1913, começou a frequentar a Faculdade de Medicina. Se formou em 1920 como médica. Além do título de doutora, levou também o de primeira mulher médica do estado de Minas Gerais. A reação da mãe de Alzira não foi muito boa, mas não foi a única barreira enfrentada pela moça. Já cursava a faculdade quando o diretor tentou convencê-la de cursar farmácia, de onde havia se transferido. Mulheres só podiam cursar farmácia e com autorização do Ministério da Educação. As preocupações do diretor eram: como uma mulher teria contato com cadáveres masculinos e nus nas aulas? Recebeu a proposta de abandonar a medicina e cursar química. Nada foi suficiente para conter a luta pelos direitos femininos de Alzira. Enfrentou preconceitos dos colegas, professores e da sociedade. Ainda em 1905, Alzira e as amigas Cândida Maria e Clotilde de Oliveira alistaram-se como eleitoras, causaram escândalo e revolta. Alzira defendia opiniões, gostos e valores. Isso confrontava homens e mulheres tradicionalistas. Conheceu Joaquim Vieira Ferreira Neto, estudante de Direito, com quem casou-se e teve 4 filhos. Sua preocupação com os menos favorecidos ajudou na fundação do Educandário Vista Alegre, no Rio de Janeiro. Tornou-se aliada de Berta Lutz, participando da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em defesa do voto. Alzira Reis faleceu em 21 de agosto de 1970. Como homenagem, fundou-se a primeira maternidade municipal de Niterói, inaugurada em 2004 no bairro de Charitas. Elvira foi apontada como a primeira mulher militante no Fórum de Belo Horizonte, engajada na luta pelo direito ao voto.
Consta ter sido Elvira a primeira ou, seguramente, uma das primeiras mulheres eleitoras em Minas Gerais. Sua personalidade evidenciou a combatividade no fórum na Revolução de 1930, publicando nos jornais manifestos dirigindo às mulheres, convocando-as a integrar o Batalhão Feminino João Pessoa. E sob suas ordens, mais de 8.000 mulheres em 52 das mais progressistas cidades de Minas Gerais foram à rua. Com seu entusiasmo cívico, levou à realização do primeiro Congresso Feminino em 1931 pelo direito das mulheres, evento paralelo com o segundo Congresso Feminista Internacional, que ocorreu em 1932 no Rio de Janeiro. Bom, ironicamente, pouco tempo depois da criação da Justiça Eleitoral, a instalação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e do reconhecimento do direito ao voto às mulheres em 24 de fevereiro de 1932, que instituiu o Código Eleitoral Provisório, Elvira Comel faleceu, deixando infelizmente o meio intelectual e a sociedade mineira. Mas a obra de sua vida perpedura, apesar da falta de mais merecidas homenagens a quem proporcionou tantas carreiras femininas. Helena Greco. Helena foi uma belo-horizontina que atuou na ditadura militar pela defesa dos direitos humanos. Em 1977, aos 61 anos, se envolveu na defesa de presos e torturados políticos. Pelo seu trabalho, recebeu diversos prêmios de direitos humanos no Brasil e no mundo, e foi eleita a primeira vereadora de Belo Horizonte em 1982. O antigo viaduto Castelo Branco, em Belo Horizonte, é hoje chamado de Viaduto Helena Greco. Carolina Maria de Jesus. Carolina foi uma escritora conhecida internacionalmente. A mineira nasceu na cidade de Sacramento em 1924 e frequentou a escola por apenas 2 anos. Enquanto trabalhando como catadora de papel, Carolina também escrevia denúncias sobre a pobreza e o preconceito vivido pelos negros da época. Em 1960, publicou um livro chamado de Quarto de Despejo, que vendeu 100.000 exemplares no Brasil e mais de 1 milhão no exterior. Em 29 de maio de 1981, quando a PM mineira era comandada pelo coronel PM Jair Cansado Coutinho, o então governador do estado de Minas Gerais, Francelino Pereira dos Santos, assinava o ato que criava a Companhia da Polícia Feminina. Pouco tempo depois, em 1 de setembro de 1981, tinha início a primeira turma de formação de sargentos femininos da PMMG. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial
levaram as mulheres às greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo, mas foi em 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90.000 operárias manifestaram-se contra Nicolau II. As más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas no início do século XX, que buscavam melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932 na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual de Condição Feminina em São Paulo e, em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher.